Muito bem, pessoal. Agora nós vamos para um outro bloco da LGPD que traz regras ainda mais rigorosas a tratamento de dados. Porque nós estamos diante agora de dados de crianças e adolescentes. Então, o legislador teve uma preocupação adicional quando nós estivermos diante de dados pessoais de crianças e adolescentes. Os controles, os requisitos para esse tratamento de dados, eles serão ainda mais rigorosos. Isso aqui também cai em prova. Então, vem aqui comigo, vamos iniciar o estudo sobre esse tratamento de dados, tá, de crianças e adolescentes. Só lembrando que, de acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e o Adolescente, criança é aquela que tem até 12 anos de idade, beleza? E adolescente, tá? 12 anos incompletos. E o adolescente é aquele que tem de 12 a 18 anos. Belezinha? De 12 a 18 anos, então seja até 12, seja de 12 a 18, os dados dessas pessoas terão ali um tratamento diferenciado. Tá? Daud, me dê um exemplo. Pessoal, escola. Tá? Você tem ali a escola dos seus filhos, dos seus sobrinhos, do seu neto, enfim. Então, o banco de dados dessa escola, ele vai ter que obedecer essas regras que nós comentaremos aqui dentro desse bloco. Tá? Um ponto importante é só o seguinte. A LGPD, quando ela inicia esse capítulo de tratamento de dados de crianças e adolescentes, ela coloca, olha, tanto crianças como adolescentes como destinatários dessas regras. Tá? Mas quando ela vai realmente trazer ali as regras em si, quando ela vai trazer como deve ser realizado esse tratamento, pelo texto, pela literalidade da lei, o legislador acaba colocando apenas as crianças. Tá? Por algum motivo, ele omitiu ali os adolescentes, mas a gente vai estudá-los aqui de maneira conjunta. Beleza? Muito bem. Feita essa ressalva, olha só. Os dados pessoais de crianças, tá? Isso aqui é importante demais. Eles devem, o tratamento relacionado a estes dados deve ser realizado de acordo com o melhor interesse da criança. Tá bem? De acordo com o melhor interesse da criança. O ponto mais importante de todo esse bloco está aqui, nesses dois quadradinhos que nós vamos ver agora. O tratamento de dados de crianças, principalmente de crianças, que é o que diz o artigo 14, ele vai exigir um consentimento específico e em destaque. Tá? Não é um consentimento que fica ali escondido, não. É um consentimento específico e em destaque, dado por pelo menos um dos pais, ou pelo responsável legal. Tá? Daudi, eu me lembro que quando era o tratamento de dados de um maior de idade, o consentimento era dado pelo titular. É isso mesmo, pessoal. Aqui, a própria criança, ela não pode manifestar o seu consentimento. Quem dá o consentimento para o tratamento de dados de crianças? Um dos pais ou o responsável legal. Beleza? O que cai em prova? O examinador vem aqui e troca. Ou ele diz aqui, ele diz que é necessário o consentimento do pai e da mãe. É necessário o consentimento de ambos os pais. E não, basta que um dos pais consinta, tá? Ou o responsável legal para que seja possível realmente o tratamento de dados daquela criança. Tá? Tem exceção? Tem. Tá? Tem sim. Olha só. Duas são as exceções, isso aqui também cai bastante em prova. Tem alguns detalhes aqui quanto a essas exceções. A primeira delas diz o seguinte: é possível tratar dados de uma criança, mesmo sem o consentimento dos pais ou responsável legal, quando for necessário, tá? Quando for necessário obter uma informação para contactar os pais, tá? Para fazer um contato com os pais ou responsável legal, sendo que neste caso o dado somente pode ser utilizado uma única vez e sem armazenamento. Beleza? Então imagina só, você deixou ali o seu filho em determinado local, o seu filho está ali numa escola de inglês, uma escola de música, ele deixou ele ali em uma brinquedoteca. Beleza. Imagina só
que a pessoa que está ali na brinquedoteca, a pessoa que está ali na escolinha de música, ela precisa ligar para o pai da criança. A criança está ali, já passou do horário dela ir embora, né, e ninguém buscou ela ainda. Então, o que vai acontecer? Mesmo se ninguém consentir, tá, para o melhor interesse da criança, aquele funcionário pode sim tratar dado, ele pode consultar, por exemplo, né, algum dado ali da criança, justamente para contactar os pais. Olha, vem cá, você esqueceu o filho, né? Vem aqui buscá-lo. Tá? Ele está aqui, enfim, teve algum problema, ele está com febre, está passando mal. Tá? Então é possível que seja tratado, seja usado o dado da criança, nesta hipótese excepcional, para contatar o pai uma única vez, tá? Uma única vez e sem guardar aquele dado. É só para resolver aquele momento ali, tá? Depois não poderia mais utilizá-lo. Tá bem? E também é possível, de modo mais amplo, acessar o dado da criança, tratar dado da criança, quando for para protegê-la. Tá? Então, de algum modo, a criança sofreu ali um acidente. Imagina só, imagina que você está ali, né, fazendo algum exercício na rua, caminhando pela rua, e aí você encontra uma criança machucada no chão. A criança machucada no chão, chorando, enfim, ensanguentada. O que você faz? Você pega ali, né, nos documentos da criança, tá? No documento da criança vai ter ali o nome dela, o nome do pai, o telefone do pai. Você está tratando o dado daquela criança? Tá, sim. Tá? Mas é para protegê-la. Aí você pega o telefone, liga para o pai e fala, olha, vem aqui, né? A criança tá passando mal aqui, tá nessa situação, tá? Isso daria para enquadrar tanto aqui em cima, tá? Mas daria para enquadrar também nas situações em que você tem por objetivo a proteção da criança, tá? Só lembrando que em qualquer destas duas exceções, aplica-se aqui esta ressalva. Por quê? Porque os dados acessados excepcionalmente sem o consentimento de um dos pais ou responsável, eles não podem ser repassados a terceiro sem o consentimento deles. Tá bem? Então é só para utilizar para aquela finalidade específica, para contatar os pais ou para proteger a criança, não podendo pegar aquele dado e repassar a terceiro. Galera, anota, isso aqui despenca em prova, o examinador gosta muito de cobrar essas hipóteses, nessa regra geral de tratamento de dados de crianças e também essas duas exceções. Bacana? Seguindo aqui adiante, nós temos alguns detalhes, né, que são menos frequentes em prova, tá, mas que ainda assim vale a pena a gente aprofundar aqui. Então, ainda falando de dados pessoais de crianças, a lei prescreve aqui algumas obrigações ao controlador desses dados. Então, imagina só, a escola na qual a criança estuda, tá? Ela tem uma série de informações pessoais sobre aquela criança, beleza? Os pais consentiram, né, com aquele tratamento de dados. Muito bem, então a escola é o controlador dos dados daquela criança ali naquele momento, beleza? O que a lei exige desse controlador? Exige que ele empreenda todos os esforços razoáveis para verificar que tal consentimento foi efetivamente dado pelo responsável pela criança e não pela própria criança ou terceiros. Aqui não é muito bem o exemplo da escola, né? Aqui seria, por exemplo, você, né, a criança está ali jogando um joguinho na internet. Tá? Ou ela está ali navegando em um site na internet. Em algum momento será necessário dar o consentimento para o tratamento de dados. Tá? E muitas vezes a própria criança quer já dar o consentimento, né? Quer, enfim, para seguir adiante, para conseguir chegar ali na tela do jogo, ela quer já avançar ali. E muitas vezes a gente vai ver ali que o controlador, né, o site, o joguinho, vai colocar ali uma operação matemática. Olha, quanto que é 25 vezes 57, né? Quanto que é, enfim, quanto que é, vai trazer ali formas para assegurar que quem está clicando no botão ali naquele momento não é a criança, é um dos responsáveis legais. Tá? Então a lei exige que ele empreenda esforços para garantir que quem esteja dando consentimento seja o responsável, né? O pai, a mãe, o responsável, e não a própria criança, e não um coleguinha. Beleza? Outra, o controlador, ele não deve condicionar a participação dos titulares destes dados em jogos, aplicações de internet
ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais além do necessário. Tá? Então imagina só, a criança entra ali no site da internet para jogar, né? Tem ali um joguinho na internet. Muito bem, aí o joguinho, ele coloca, olha, você vai acessar a tela do jogo depois que preencher esses dados pessoais. Faz parte, muitas vezes coloca ali o e-mail, idade, enfim. Mas ele não pode exigir o dado além do que realmente é necessário para viabilizar o jogo. Então, nada de pedir ali endereço, nome da mãe, nome do pai, tipo sanguíneo, tá? Então, não pode exagerar nesses dados que são exigidos como condição para a participação no joguinho. Outra, o controlador ele deve manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para exercício dos direitos pelo titular dos dados. Tá? Então, naquela ideia do livre acesso, tá? Da responsabilidade, prestação de contas, o controlador vai publicizar o que ele está fazendo, tá? Com esses dados coletados. E, finalmente, as informações sobre o tratamento de dados de crianças e adolescentes, tá? Aqui a lei menciona também os adolescentes, deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível. Tá? Afinal, são crianças, né? Então é exigido que se tenha ali um linguajar mais simples, mais acessível para que realmente a informação consiga ser bem compreendida. Bacana? Muito bem. Questão de prova, tá? Questãozinha de prova aqui. Os dados pessoais de crianças poderão ser coletados sem consentimento dos pais ou do responsável legal, quando for necessário para a proteção delas. Beleza, né? Até aqui tudo certo. De fato, quando for para proteção, tá? É possível que eles sejam tratados mesmo sem consentimento. Hipótese em que tais dados poderão ainda ser repassados a terceiros. Tá? Então, isso aqui está errado justamente por esse finalzinho, tá? Porque naquelas duas exceções em que os dados de crianças são repassados, são tratados sem o consentimento dos pais ou responsável, esses dados não podem ser repassados a terceiros. Bem, esse é o erro, é justamente esse finalzinho aqui, ó, essa ressalva, tá? Não podem ser repassados sem o consentimento deles, mesmo dentro dessas duas exceções. Bacana? Para a gente fechar esse bloco, pessoal, vou deixar aqui um resuminho para vocês, tá? Do que tem de mais importante dentro desse tratamento de dados de crianças e adolescentes. Tá? Lembrando que, em regra, consentimento específico e em destaque por pelo menos um dos pais ou responsável legal, aquelas duas exceções, ou para proteção ou para contatar os pais, tá? Neste caso, utilizado uma única vez sem armazenamento, e em qualquer destes dois casos, não pode repassar a terceiros. Tá? Os controladores devem manter pública as informações sobre o tratamento de dados, e essas informações precisam ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível. E com isso a gente encerra aqui mais um bloco no estudo da LGPD.